Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Queridos, estamos no melhor ano das nossas vidas, amém? Quero profetizar sobre a sua vida, que o ano de 2017 vai ser o melhor ano da sua vida. Alguns receberam e alguns não receberam, então eu vou falar novamente. O ano de 2017 vai ser o melhor ano da sua vida. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. É o ano da família, o decreto profético que está sobre as nossas vidas. Famílias serão restauradas, famílias serão reestruturadas, famílias serão consertadas diante de Deus. Aquele teu filho que está fora da igreja vai se converter esse ano em nome de Jesus. Teu marido vai se converter, tua esposa, haverá libertação sobre a sua casa e as tuas finanças vão prosperar abundantemente em nome de Jesus. Amém? E o primeiro mês do ano, a palavra profética que está sobre nós é libertação. Nosso apóstolo já nos explicou que tudo isso nós conquistaremos a partir do quê? A partir de sermos livres. A partir do momento em que experimentarmos a liberdade do Senhor Jesus Cristo, a libertação de Deus nas nossas vidas. Então é muito importante que nós demos destaque para o assunto libertação. Nas quartas-feiras nós temos recebido palavras tremendas, palavras poderosas sobre libertação, e que tem tocado muito a minha vida. Quantos aqui já assistiram uma quarta-feira desta de janeiro? Levante a mão. Algumas pessoas, muitos ainda não. Então, duas coisas eu quero convidar você. Primeiro, que venha às quartas-feiras para assistir libertação. Claro que dos outros meses nós teremos outros temas, mas é como nós dizemos, não adianta entrarmos nos outros temas se não passarmos pela libertação. A libertação é a porta, é a chave que vai virar na sua vida um novo tempo. Então você precisa da libertação. O segundo convite que eu quero fazer para você é que você faça o curso de libertação pessoal. Nós temos esse curso apenas uma vez por ano, e às vezes tem ano que a gente nem tem. Então, é uma oportunidade ímpar fazer o curso de libertação pessoal. E por que eu falo do curso de libertação pessoal? Porque eu sou a prova viva de como esse curso funciona. Eu sou o testemunho real de como que Deus pode transformar a vida de uma pessoa a partir deste curso. O curso não vai ser um divisor de águas na sua vida? Sim. Não é ali que todos os teus problemas vão ser resolvidos, mas vai ser um grande início, será um grande passo para você entender como as coisas funcionam no mundo espiritual, e para que a partir de então, você comece a aplicar aquilo que você aprende naquele lugar. São 2 finais de semana, onde você vai ser intensamente ministrado. Tem gente que pensa que libertação é só botar a mão na cabeça, expulsar o demônio e vai embora. Não é isso. Você vai ser intensamente ministrado para compreender como que funciona o mundo espiritual e por que você é da forma que você é. Então eu comecei a entender que eu não podia ser do jeito que eu era. Quando eu cheguei na igreja evangélica completamente arrebentado, passei pelo encontro, mas não dei muita importância para o encontro. E depois de entrar no fundo do poço e ainda cavar mais um pouco, o pastor Clodoilson me chamou, falou: faça o curso de libertação pessoal.
E eu decidi fazer. E ali foi um divisor de águas na minha vida. E eu tinha atitudes completamente equivocadas com a minha família, com a minha casa. Eu era aquele que podia se chamar de um completo banana. Eu era um banana, um bananão mesmo. Eu dizia para o pastor Clodoilson que eu não era uma banana, eu era uma plantação de bananeira, eu era um bananal. Porque eu não tinha entendimento de como eu deveria mudar aquela situação. Minha esposa era muito brava, vocês não têm noção, meu irmão. Minha esposa era muito brava. E eu falava, mas como? Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai haver mudança na minha vida. E aí, lá no curso, eu entendi por que eu era um banana e como eu tinha que mudar. Então, minha irmã, se o seu marido é um banana, você olha duro para ele, fala, vai fazer esse curso sim. Fala duro com ele, manda ele fazer o curso. Deixa ele transformar a vida dele, a esposa transformar. Vão os dois fazer o curso. É muito importante. Amém? Então, eu quero falar aqui uma pequena introdução a respeito do mundo espiritual. Para que você seja despertado para esse curso e para que você seja despertado para as quartas-feiras. Porque nós temos visto, pode colocar aí o primeiro slide. Eu gostei desse negócio de slide, o pastor Clodoilson começou a ministrar com o slide, é muito bom. E as pessoas pensam, o que é o bem? O que é o mal? Deus criou o mal? Como é que o mal age na minha vida? São questões que estão na nossa vida, às vezes latentes, que nós não paramos para perceber. E nós achamos que muitas vezes o bem está relacionado apenas em como eu ajo em relação ao outro. Como eu me comporto em relação ao outro. Se eu estendo a minha mão para o outro, eu faço bem. E nós vamos entender a visão bíblica do que é bem e a visão bíblica do que é mal. A visão que o mundo tem é uma visão equivocada. E por isso, muitas vezes, há cobranças sobre a igreja, cobranças sobre os cristãos, equivocadas, com argumentos equivocados, que nós não fazemos o bem, que nós não agimos o bem, e a sociedade às vezes quer colocar encargos sobre a igreja, que não é a missão da igreja. Então nós vamos entender o que é o bem e o que é o mal. Segundo slide, por favor. Então o texto da palavra de Deus diz, Salmos 14, versículo 1, diz, disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazendo-se abominável as suas obras, não há ninguém que faça o bem. Nós entendemos pela palavra de Deus que o bem está ligado ao conhecimento de Deus, a aceitação de Deus na minha vida. Se Deus não estiver na minha vida, tudo que eu fizer será pouco, ou tudo que eu fizer será nada. O bem está relacionado intimamente a buscar a Deus e a ter um entendimento de Deus sobre o que Ele quer da minha vida e como Ele age através da minha vida. Os Salmos 53, versículo 2 e 3, diz que Deus olhou dos céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas Ele não achou ninguém que fizesse o bem. Qual é o bem? Buscar a Deus e ter o entendimento da vontade de Deus na sua vida, na vida da pessoa. Então o bem está ligado o quê? Está ligado a conhecer a Deus, a viver os princípios de Deus, a viver para a glória de Deus, e não simplesmente estender a vida, estender a mão a outras pessoas. É importante isso, claro, mas nós temos que entender que há motivações equivocadas, e quando Deus preenche o meu coração, quando Deus enche a minha vida, e assim, na direção de Deus, eu estendo a mão para alguém, na direção de Deus, sim,
Esse é o verdadeiro bem, e não ter um monte de associações e coisas por aí. Nós vamos entender o segundo slide. Diz a palavra de Deus, pode passar: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, versículos 8 e 9. Então, muitos ímpios, às vezes se sacrificam mesmo, se matam, se entregam. Nós vemos pessoas admiráveis, do ponto de vista humanístico, admiráveis porque há uma entrega para o outro, há uma entrega total para o ser humano, há uma entrega total em prol da humanidade. Mas a Bíblia diz que o sacrifício do ímpio, o sacrifício daquele que não crê em Deus, o sacrifício daquele que não serve a Deus, o sacrifício daquele que despreza a Deus, é abominável. Provérbios 21:4 diz: os olhos altivos, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios é pecado. A lavoura está significando o quê? O trabalho, o esforço, a dedicação. O que alegra o coração de Deus? É isso? É dedicação? É sacrifício? É esforço próprio? É querer vencer as coisas pela força do seu braço? Não, não é isso que agrada a Deus. Há muitas pessoas que fazem atos humanitários, e será que esses atos humanitários estão realmente agradando a Deus? A motivação pode estar equivocada, e se a motivação estiver equivocada, se Deus não estiver no coração, meu irmão, não faz diferença para Deus. É possível que alguém entregue toda a sua fortuna para os pobres, é possível que alguém entregue o seu corpo para ser queimado em favor de outra pessoa, e é possível que ele faça isso sem ter amor. Diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, e se fizer assim, isso para nada serve, para nada serve. Vai alimentar alguns pobres? Sim. Vai salvar alguém da fornalha da condenação? Sim. Mas para Deus, isso para nada aproveita, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, e a palavra diz que Deus é amor, e não que o amor é Deus. Tem gente que acha que eu vou praticar atos de amor, eu vou praticar atos de caridade, porque assim eu estarei fazendo a vontade de Deus. Não, Deus é amor, e não que o amor é Deus. É preciso ter Deus no coração, é preciso ter a motivação adequada, a motivação correta, para fazer as coisas em favor do seu próximo. Próximo slide. O que é pecado? Pecado é errar contra os princípios de Deus, todos nós sabemos disso. Mas o que é impiedade? Porque nós temos falado do ímpio. Impiedade é tornar o pecado normal, é perder o temor de Deus, é dizer: Deus não existe, Deus não se importa, eu não preciso de Deus. E eu vejo pessoas realmente com uma inteligência admirável, falar de amor, falar de benefício, falar de sociedades equilibradas, de sociedades corretas, né? Nós vemos aí filósofos, hoje está na moda os filósofos, né? O Brasil tem 3 grandes filósofos, reconhecidos internacionalmente: Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella e Karnal. São 3 grandes filósofos reconhecidos internacionalmente, e às vezes eles disputam entre si, para saber qual é o pensamento que prevalece, ou aquele que consegue trazer um argumento melhor, a respeito do amor, a respeito da compaixão, a respeito da fraternidade. Mas, se a pessoa disser: eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus, nós não precisamos de Deus para sermos uma sociedade perfeita, então eles são ímpios. E a impiedade tem consequência, porque ser um pecador todos nós somos, e não vamos deixar de ser pecadores enquanto estivermos nessa terra. Podemos sim errar, podemos sim cair,
podemos sim nos equivocarmos em algumas atitudes. Para isso Deus tem o perdão para nos perdoar. Mas a partir do momento em que dizemos, eu não preciso de Deus para fazer as minhas coisas, eu não creio que Deus exista, ou Deus não se importa com o que eu faço, a partir do momento em que eu tomo essa atitude, eu entro numa outra categoria de pessoas, que são as pessoas ímpias. Entenda, queridos, que Deus não está aqui para criar uma sociedade humana perfeita. A Bíblia fala de uma sociedade perfeita. A sociedade de Babel está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 8, não precisa colocar na tela, mas nós vemos a história de Babel, que foi construída por um Nimrod, um homem de Deus, que depois tomou para si o desejo de fazer as coisas pelo seu braço, pela sua vontade. Ele que construiu a grande cidade de Nínive, ele que construiu grandes cidades, e criou um grande império. Mas qual foi a tônica daquela sociedade? A sociedade perfeita. Eles eram unidos, eles eram fraternos, eles tinham unidade, eles tinham sistemas que pudessem fazer com que todos trabalhassem com disposição, com ânimo, com retribuição. Mas qual foi a tônica da sociedade? Nós não precisamos de Deus. Nós estamos unidos, nós estamos fortalecidos, nós vamos conquistar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, mas nós não precisamos de Deus. E aí o que Deus fez? Falou, eu vou ter que dar um jeito nisso. Essa sociedade para mim não serve. Ela é perfeita, ela é adequada, ela é fraterna, mas para mim não serve. Porque Deus não está apenas interessado em mudar a nossa sociedade. Deus está interessado que a nossa sociedade receba Ele no seu coração e viva por Ele. Amém? É por isso que nós estamos aqui, para entender isso. Vamos lá no próximo slide. Estamos vivendo o quê? A obra de Deus. Chegaram para Jesus e perguntaram, João 6, 28 e 29, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Então a obra de Deus não é eu sair por aí fazendo as coisas do meu jeito, do meu modo. A obra de Deus não é eu pensar e fazer de acordo com a minha cachola, com o meu pensamento, o meu entendimento. A obra de Deus é viver a fé em Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Isso é o que Deus mais quer na minha vida, é que eu viva a fé em Jesus Cristo, que a humanidade creia, que a humanidade viva a fé em Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, se as pessoas estão por aí, achando que estão agradando a Deus e vivendo o amor fraternal, estendendo as mãos para as pessoas simplesmente, desprezando o seu contato com Deus, desprezando a manifestação, a autoridade de Deus sobre a vida das pessoas, essa sociedade não serve, essa sociedade não agrada a Deus. Nós queremos sim uma sociedade que não tenha corrupção, queremos sim uma sociedade que as pessoas vivam debaixo de justiça e de equidade, queremos sim, mas antes de tudo isso, nós queremos que Deus seja Senhor da nossa sociedade. Amém? Que Deus seja Senhor. Vamos lá, o próximo. Amém, pode aplaudir o Senhor. É para o Senhor Jesus. Então fazer o bem é o quê? Fazer para a glória de Deus. A motivação correta. Fazer para a glória de Deus. Então eu não vou agradar o outro porque eu me sinto em dívida com o outro. Tem muita gente que faz caridade por dívida de alma. Faz caridade porque sofreu muito, agora quer apagar o seu sofrimento, mas na verdade ele nem sabe como apagar o seu sofrimento. Quer espiar a sua alma nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios esforços.
mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, que nós devemos fazer tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então eu vou sim estender a mão para o necessitado, eu vou sim estender a mão para o perdido, eu vou sim abrir a minha casa para aquele que não tem casa, eu vou sim dar comida àquele que está faminto, eu vou fazer isso, mas não para satisfazer o meu coração, e nem para aparecer diante dos homens, e nem para levar um nome numa placa ou numa estátua no meio da praça, não, eu vou fazer tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado na terra, amém? Para a glória de Deus, isso sim é fazer o bem, isso é fazer o bem. Mas o que é então o mal? Vamos lá. Deus criou o mal? Eu tenho duas respostas para você, sim e não. Se nós entendermos o mal como retribuição, como uma consequência, como um fato, nós podemos dizer que sim, Deus criou o mal porque Ele criou a justiça. Então quando Ele pune alguém, porque Ele é justo, e Ele pode punir, e Ele tem essa autoridade para punir, e Ele pune, e quando Ele pune alguém, então, esse mal que veio sobre essa pessoa, nesse aspecto, sim, foi criado por Deus, mas o mal como essência, o mal que nasce de forma gratuita no coração do homem, que nasceu de forma gratuita em toda a criação, esse mal não foi criado por Deus. Esse mal é justamente a falta de Deus. Toda vez que o homem se afasta de Deus e diz, Deus não existe, ele não está fazendo o bem, ele está fazendo o mal. É impressionante porque as pessoas facilmente se equivocam, e nós começamos a idolatrar pessoas, começamos a idolatrar políticos, começamos a idolatrar os salvadores da pátria. Mas quando a pessoa tem motivação equivocada, meu querido, a visão de Deus sobre a vida dele, não é que ele está fazendo bem, porque toda vez que alguém se arroga no direito de mudar as coisas, sem estar debaixo da direção de Deus, ele não faz o bem, ele faz o mal, porque o mal é a ausência de Deus. Quando o mal foi criado, no próximo slide, quando o mal foi criado, ele foi criado justamente, essa ausência de Deus, quando alguém decidiu estar sem Deus, decidiu ser igual a Deus, decidiu ser maior do que Deus. O texto muito conhecido em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, trata justamente da história desse camarada aí, o Lúcifer, que muita gente não gosta de falar o nome dele, mas é esse mesmo. Ele começou com essa história, começou lá, no mundo espiritual. Ele disse, eu não preciso de Deus, eu sou o anjo de luz, eu tenho autoridade, eu tenho muitos que me seguem. Olha como Deus é maravilhoso, Ele permite que as pessoas que Ele criou, o desconsiderem. Ele permite que as pessoas, Ele dá a oportunidade para que a pessoa viva debaixo da autoridade dele ou não. Então Lúcifer escolheu, Lúcifer e alguns anjos escolheram não viver debaixo da autoridade de Deus. Ele disse, eu subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, mas o que Deus reservou para ele foi o inferno. Próximo slide. Em Apocalipse fala que ele levou na sua queda, quando Deus o expulsou do céu, expulsou do sétimo céu, da região onde Deus habita. Quando ele foi expulso, ele levou a terça parte das estrelas dos céus e lançou-as sobre a terra. Todos os anjos que o serviam, que serviam a Lúcifer, que eram a terça parte dos anjos de Deus, ele ainda levou consigo. E é essa legião, essa turma do inferno que está por aí pela terra para fazer o estrago na vida das pessoas.
Lúcifer, que agora perdeu o seu nome de Lúcifer, porque Lúcifer significa anjo de luz, ou aquele que transporta a luz, e os anjos dele caídos, que agora fazem parte do seu império das trevas. O próximo. Jesus disse em Mateus 25, 41, que apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então muita gente pensa assim, Deus é tão mal, que Ele desde o princípio da humanidade, Ele já criou o inferno, para mandar os homens para o inferno. Não, querido, não, de forma alguma. Deus não criou o inferno para os homens, Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos, sim, lá no princípio. Antes da terra ser criada, Deus criou o inferno para que o diabo fosse condenado ao inferno. Tem muita gente que conta historinha, dizendo que eu fui lá no inferno e vi o diabo espetando as pessoas. Não, o inferno é lugar de tormento para o diabo e seus anjos. O inferno não é para mim, não é para você, o inferno não é para a humanidade. Mas a palavra de Deus diz que os ímpios, aqueles que seguem os argumentos de Lúcifer, aqueles que seguem os argumentos daquele que diz que não há Deus e que não existe Deus, eles também, infelizmente, serão lançados no inferno. Por quê? Porque todos aqueles que agem sem Deus, que decidem viver sem Deus, que não dão prioridade a Deus na sua vida, eles vão ter a mesma sorte, o mesmo destino do Criador de todas essas coisas, dessas trevas. Próximo. Então Lúcifer era aquele que carregava a luz. Satanás é do hebraico, Lúcifer também é do hebraico, significa opositor ou adversário. A partir da sua queda, ele passou a ser chamado Satanás, opositor, adversário. E também chamado diabo, que vem do grego, que significa caluniador, enganador, falsário. Aquele que traz uma outra opção que não é a verdadeira. Você tem uma opção verdadeira, mas ele coloca outra para você. Tem uma opção certa na questão da sua vida, mas o diabo coloca outra para você. Mas quem decide? É o diabo? Não. Quem decide sou eu. Quem decide é você. O papel dele é te enganar. E quando a Bíblia fala diabo, ele está falando de enganador, e ele trabalha onde? Ele não trabalha te espetando, meu querido, de madrugada, te dando espetada na sua perna, não. Nem subindo do chão a mão para te pegar no teu pé. Quem tem medo disso? Tem gente que tem medo disso, né? Às vezes levanta o pé assim de madrugada. Não vou sair não, porque o diabo vai pegar no meu pé. Meu irmão, não é isso não. Ele trabalha na mente. Ele trabalha no engano, ele trabalha na região da mente, porque a função dele é essa, é caluniar, é dizer não é assim não, é enganar, é te dar uma opção falsa, e é uma opção. Quem já fez prova de concurso aqui? Levanta a mão, quem já fez prova de concurso aqui? Tem opções que são difíceis, não é verdade? Tem hora que você fala assim, não, mas essa está certa, mas está certa, eu vou nessa porque essa está certa, mas ela não está certa, ela está quase certa, né professor? Tem um professor lá, ó. Tem um professor aqui também, ó. Quase certa, mas não é a quase certa que você tem que assinalar, você tem que assinalar a certa, e o diabo te dá uma opção quase certa, parece que é certa, tem aspecto de certa, mas não é certa. Essa é a função dele, colocar isso na sua vida. Próximo slide. Então nós diz que o Efésios 6,12 diz, então temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A partir do momento em que nós temos consciência, queridos, que a nossa luta é espiritual, tudo muda em nós. Não é o seu vizinho, não é a sua mulher, não é o seu marido, não é o seu patrão, não é o seu empregado, não é aquela pessoa que te perturba, às vezes até um crente na igreja. Não, é
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra. Então, quando você é ofendido por alguém, quando alguém te defrauda, quando alguém atua contra você, contra a sua moral, te causa um prejuízo, um dano, quando alguém fere você, há alguém por detrás disso, alguém espiritual, e é contra essa pessoa espiritual que você tem que se voltar contra, não é contra a pessoa. A sua luta não é contra as pessoas, mas a sua luta é espiritual. O mundo espiritual é o mundo real, é onde está toda a verdade. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas se Deus me perdoou, por que Ele não perdoa o diabo? É verdade, porque Deus perdoa pessoas que matam, que roubam, que fazem coisas. Eu vou falar, para Deus me perdoar, meu irmão, foi um milagre muito grande. Vocês não imaginam o fundo do poço que eu cheguei, o fundo do poço, mas Deus me perdoou. E às vezes a gente pergunta, por que Deus não perdoa o diabo? Porque o diabo vive no mundo real, ele vive no mundo espiritual, ele já conhece toda a verdade. A Bíblia diz que nós conhecemos em parte, em parte. Então, como nós conhecemos em parte, Deus nos dá a oportunidade de sermos salvos. Como? Pela fé. E o que é fé? É crer sem ver. É crer sem ver. Então, se eu creio sem ver, eu tenho fé, eu tenho oportunidade de ser salvo, eu tenho oportunidade de ser perdoado. E o diabo? O diabo não pode crer sem ver, ele crê sim, mas ele crê porque ele vê. Ele já sabe de tudo, ele conhece a verdade, ele está diante dos seus olhos todas as coisas, então não tem como ser salvo pela fé, porque ele não pode crer para depois ver, ele já está vendo para crer. A Bíblia diz que o diabo crê tanto que estremece, mas não significa que ele tem fé, ele crê porque ele vê. Mas nós, quando cremos sem ver, aí Deus trabalha no nosso coração o perdão, a misericórdia e a salvação. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus por isso. Graças a Deus por essa fé. A Bíblia diz que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos deu essa fé, Deus nos proporcionou a fé. Mas a Bíblia diz também que aos homens está ordenado morrerem uma vez e vindo-se depois disso o juízo. A partir do momento que você entrar no mundo espiritual, você vai conhecer tudo, tudo, tudo. A partir do momento que você morrer, sair dessa terra e entrar totalmente no mundo espiritual, você vai saber de tudo. E aí, meu irmão, se você tiver salvo, amém. Se você não tiver salvo, você vai estar na mesma situação do outro lá. Não tem mais como se arrepender depois da morte, porque não pode ter fé, não pode ter fé se você já está vendo todas as coisas. Você vai crer, mas você não vai ter fé. Então, não tem salvação. Enquanto você estiver vivo, tem salvação, mas amanhã você pode não estar mais aqui. Depois de amanhã você pode não estar mais aqui. Talvez hoje mesmo, Jesus disse, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e tem preparados para quem será. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Então o diabo não tem perdão porque ele vive no mundo real. Ele não vive no mundo fictício, onde nós conhecemos as coisas em parte. Próximo. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele é muito importante a respeito da forma como o diabo trabalha. A Bíblia diz, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Primeira coisa, diabo, ele usa essa palavra, diabo. O diabo significa enganador, trabalha onde? Na mente, plantando o quê? Engano, dando opção que não é verdadeira, é falsa, mas você tem a opção, mas ele coloca a opção na sua mente,
Palavrinha do diabo, não é bem assim. Está ministrando lá, não é bem assim. Ele está falando lá, não é bem assim. Meu apóstolo diz isso, mas não é bem assim. É assim que o diabo trabalha. E o diabo trabalha tanto nas religiões, talvez até mais nas religiões, né? Porque tem religião aí que, pelo amor de Deus, a religião foi uma grande causa das grandes catástrofes e destruições da humanidade. Então tome cuidado, queridos, tome cuidado com convicções teológicas, com padrões teológicos formatados por homens, ainda que tenham suposta aparência de verdade, e que tenham sido estabelecidos pelos mais santos homens de Deus. Tome cuidado se a palavra não bate com aquilo que está sendo ministrado, com aquilo que está sendo orientado, porque muitas vezes nós temos que mudar nossas opiniões, e mudamos nossas opiniões pelo quê? Pela realidade. A palavra que funciona, essa ministramos, a palavra que não funciona, nós paramos de ministrar, simples assim. Nós não vamos ficar insistindo numa coisa que a gente está vendo que não funciona na vida das pessoas. E nós queremos mudança de Deus na vida das pessoas. Eu creio na unção de Deus que flui nesse altar. Eu creio, meu irmão. Eu sempre que eu venho ministrar, eu oro a Deus, Senhor, me dê a unção que está sobre o altar, a mesma unção que está sobre o apóstolo Edmilson, a mesma unção que está sobre o pastor Clodoilson, os meus discipuladores. É a unção que flui do altar. Então é um engano. Vosso adversário. Muita gente fala assim, o diabo é o adversário de Deus. Querido, o diabo é meu adversário, é seu adversário. Tecnicamente falando, do ponto de vista da essência, claro, ele se opõe às coisas de Deus. Mas se nós pensarmos exatamente como guerra espiritual, a guerra é minha. A guerra não é de Deus. A guerra é minha. Se Deus estivesse nessa guerra, Ele teria feito assim, ó. Acabou o diabo, acabou, fecha aí, vamos embora, passa a régua, acabou o seu tempo. Mas o diabo, ele está condenado para o inferno, só que Deus deu para ele liberdade provisória. Deus deu liberdade provisória para ele. E ele vai estar respondendo processo em liberdade. E por que Deus deixou o diabo responder o processo em liberdade? Porque Ele quer que eu vença o diabo. Ele quer que você vença o diabo. Para Ele vencer é muito fácil. Para Ele vencer é muito simples. Mas a guerra é minha. Ele é meu adversário. Então eu tenho que ir para cima dele, sim. Eu tenho que lutar contra ele, sim. E tudo que Deus quer é que eu pise na cabeça da serpente, em nome de Jesus. E você vai chegar a esse nível, em nome de Jesus. Deus vai te dar poder. Deus já te deu poder. Deus já te deu autoridade. Deus já te deu unção. Use esse poder, essa autoridade, essa unção, no nome de Jesus, para ser vencedor contra o inferno. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Não precisa ter medo dele não, meu irmão. Deus só fica olhando assim, ó. E quando acontecer alguma coisa, Ele manda um anjo lá para te proteger. Mas não fica com medo não. Esses dias na quarta-feira eu saí daqui e tem uns brinquedos aqui, né? Tem uns brinquedos aqui na esquina, né? E eu falei para minha esposa, ué, por que aqueles brinquedos estão mexendo na cabeça? E ela olhou e não viu nada. E o brinquedo mexeu na cabeça para mim. Não fica com medo dele não. Amém? Não precisa ter. Ele faz isso só para assustar. Mas em nome... Eu ainda vou perguntar na loja se tem algum brinquedo com pilha, né? Porque de repente eu estou tirando coisa da minha cabeça, não é verdade? O diabo anda em derredor, querido. Em derredor. O que é andar em derredor? Significa que no palco da vida, das situações da vida, dessa grande guerra espiritual, ele é coadjuvante. Ele não é o ator principal.
Quem é o ator principal dessa situação toda? Eu e você. Ele é apenas coadjuvante. Ele não pode tomar o lugar principal dessa história, ele nunca vai ter o lugar principal. O lugar principal dessa história é meu e é seu. Então, ele não é o principal. Mas ele trabalha como? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que ele busca? Uma oportunidade. É tudo que ele quer, uma oportunidade. Então, se eu der oportunidade para ele, ele age. Se eu não der oportunidade para ele, ele não age. Simples assim. A, B, C, D, E, F, G, acabou. Simples assim. Se eu der oportunidade para ele, ele age. Se eu não der oportunidade, ele não vai agir. Próximo. Como ao pássaro a vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Não tem como o diabo agir se ele não encontrar oportunidade. Não tem como ele agir se eu não der oportunidade. Maldição, nosso pastor já falou, é o mal em ação. E a causa é a legalidade, é a oportunidade. Não tem como ele agir como o mal agir na minha vida se eu não permitir. Isso está no mundo espiritual. Eu tenho que permitir. Vamos lá, o próximo. Então, mas o que acontece? Não adianta espantar as moscas se você não retirar o lixo. O diabo é o quê? Está circundando. Ele vai trazer o berne, ele vai trazer bactérias, ele vai trazer doenças, ele vai trazer infecções, ele vai trazer estragos de toda sorte para você. Mas ele fica circundando. Ele circunda onde? Onde tem lixo. Então, se eu não retirar o lixo, não adianta. Tem gente que expulsando demônio, lutando contra o demônio, orando contra o demônio, não sei o que, fazendo campanha contra o demônio, mas está cheio de lixo. Cheio de lixo no coração, cheio de lixo na alma, cheio de lixo na família. Então, não adianta. Próximo. As feridas que nós temos são a oportunidade que o mal precisa para operar. Então a mosca só senta na ferida, só senta no seu braço, se ela tiver cheiro de decomposição. E na parábola do credor incompassivo, o nosso pastor pregou aqui na quarta-feira, diz que o credor incompassivo, que não teve compaixão, foi entregue aos atormentadores. E assim também vos fará o meu Pai Celestial. Olha, Jesus falando, que assim também, é uma lei espiritual, vai acontecer com você, se você não perdoa as ofensas, se você não cura as feridas. O que é ofensa? Ofensa é ferida. Alguém que te ofendeu, é alguém que te feriu. Ah, mas o culpado foi ele que me feriu. Claro, ele que te feriu. Mas você fica alimentando a ferida, você deixa a ferida aberta, você não sara a tua ferida, você não trabalha a sua ferida, você não trata ela. O que você vai atrair para você? Demônios, ação do mal, ação do inferno. Não tem como ser diferente. Então eu só consigo obter libertação, eu só vou conseguir obter completamente uma transformação, uma isenção dessa autoridade do mal na minha vida, quando eu retirar o lixo da minha alma, quando eu sarar as minhas feridas, quando eu abrir diante de Deus o meu coração e falar: Deus, cura-me, cura-me. Eu quero dizer para você, que muitas vezes tem vivido confrontos e fala: mas o diabo está usando essa pessoa, o diabo está usando essa situação, o diabo está... Querido, o problema está em você. O problema está em você. O problema nunca está no outro, o problema está em você. Então, se você sarar as tuas feridas, se você retirar o lixo da sua vida, ele não vai ter mais oportunidade, ele vai ter que sair. Ele não vai ter mais como ficar sobre você. A próxima. Gostaria que o grupo de louvor viesse à frente. A Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Vou queixar do outro, vou queixar da situação, vou queixar do governo,
Eu vou me queixar do pastor que não me ajuda, da igreja que não estende a mão, que não me dá oportunidade. Eu vou me queixar dessa pessoa, desse vizinho que me perturba, do meu patrão que não me promove. É isso? Não. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então o problema não está no outro. O problema não está no outro, querido. O problema está em mim. Diga, o problema está em mim. Eu sou o problema, mas eu vou ser curado hoje, em nome de Jesus. É possível, queridos, é possível. Mas às vezes a gente tem feridas que a gente nem sabe que tem. Você vai aprender isso lá no curso. Aí que é a chave do curso. Aí que é a chave do curso de libertação. Que você não vai conseguir fazer isso sozinho em casa. Você não vai conseguir fazer isso na sua célula. Você não vai conseguir fazer isso com o seu discipulador. Mas lá no curso, você vai conseguir fazer isso. As feridas que te são ocultas, os teus pecados que te são ocultos, que nem você sabe que você tinha. O Espírito Santo, a Bíblia diz, Jesus disse em João 16:8, convencerá o mundo do pecado. Ele vai trazer à luz onde está a tua ferida. Onde está a oportunidade que você tem dado para que o mundo espiritual trabalhe contra você? Você vai entender isso lá no curso. Romanos 12:21, vamos ficar de pé. Diz: não te deixes vencer do mal. Vença o mal com o bem. E o que é vencer o mal com o bem? É sair correndo fazendo as coisas? É sair correndo ajudando as pessoas? É entrar num frenesi fraterno, de fraternidade, de humanidade? Não. Vencer o mal com o bem é encher o seu coração de Deus, encher a sua mente de Deus, é submeter-se completamente a Deus, é deixar Deus, pela fé em Jesus Cristo, tomar conta do seu ser, e fazer com que você esteja completamente inserido na vontade e no plano de Deus. Isso é vencer o mal com o bem, é encher-se de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos ouvir essa canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Cante forte. Quão grande, com a sua mão no seu coração, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. todos vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Essa libertação é real para você. Chegou o tempo da sua libertação. Chegou o tempo de dizer basta. Basta toda a influência do mal na sua vida. E o mal só pode sair se Deus encher o teu coração, se Deus curar as tuas feridas, se você arrancar do seu coração todo lixo, tudo que não é necessário, tudo que não foi plantado por Deus. Diga assim, ore comigo agora e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu coloco o meu coração nas tuas mãos. A minha mão segura o meu coração, mas ela representa a tua mão. Eu coloco o meu coração nas tuas mãos. Todo lixo da minha alma, todo engano da minha mente, em nome de Jesus, eu renuncio.
Revela-me, Deus, aquilo que me é oculto, aquilo que eu nem sei, onde eu tenho errado, onde eu tenho permitido que o mundo espiritual trabalhe contra mim. Eu confesso que sou um pecador, mas eu recebo Jesus Cristo, o teu Filho, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, e a partir de hoje eu sou salvo, eu sou livre, eu sou liberto por este sangue do teu Filho Jesus. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Cante comigo. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cante com mais força agora, mais força, mais forte, com toda a tua alma, toda a tua força. Quão grande é o meu Deus. Cante pro inferno ouvir. Cantarei quão Cante pro diabo ouvir. grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande Mais uma vez. é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Dia 17 agora, eu virei garoto propaganda do curso de libertação, né? É porque eu não ganhei nada para isso não, viu gente? Eu já ganhei a minha libertação. Então eu quero que você desfrute do que eu estou desfrutando. Deus restaurou o casamento, Deus restaurou finanças, Deus restaurou o emprego, Deus restaurou ministério, Deus restaurou filhos, Deus restaurou família, Deus restaurou tudo. Então, meu irmão, eu quero isso para você. Dia 17 agora você ouviu, é a pré-aula do curso de libertação. Faça a sua inscrição. Algum pode dizer, mas tem que pagar. Querido, esse curso é exatamente igualzinho esse curso aqui, mas num outro formato, mas o conteúdo é o mesmo. Tem lá em Curitiba, custa R$ 1.500. Se você quiser, você pode ir lá fazer. Em Curitiba, custa R$ 1.500 o curso. Aqui você não vai pagar nem nada disso, é muito pouco, é só mesmo a sua despesa, querido. Então vale a pena, tá bom? Diga assim: Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu domínio sobre a minha vida, eu me submeto completamente ao teu reino, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, Deus te abençoe.